Olá, muito bom dia para você, sintonizado aqui na TV Candidez. Está no ar o programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, aqui também de Divinópolis. A mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina espírita aqui na sua TV Candidez. Recebendo hoje no estúdio a nossa amiga Shirley Milagre. A Shirley, ela é médica pediatra, também é professora universitária, é palestrante e também nos auxilia nos trabalhos no Movimento Espírita de Divinópolis. Shirley, é uma alegria recebê-la aqui hoje. Nesse nosso programa. É um grande prazer nós estarmos aqui mais uma vez. Que bom. Iremos conversar hoje sobre o período da gestação na visão espírita. Discorrer sobre as relações existentes entre mãe e filho, entre mãe e feto, durante a gestação. Além da relação entre a gravidez e o espiritismo. Como o conhecimento da doutrina espírita pode auxiliar e facilitar a compreender o processo da gestação. Shirley, o que representa para a mãe e para o espírito reencarnante o período da gestação? Pois é, Eurípides? A gestação é um momento muito sublime, tanto para a mãe quanto para o espírito reencarnante. Quando a gente pensa na gestação, a gente foca muito o aspecto biológico, o aspecto emocional que envolve a vida de um filho, o presente, que é a vida de um filho. Mas é muito mais além, Essa relação da reencarnação, o momento da reencarnação tem um valor que é imensurável. A reencarnação é um mecanismo básico de progresso, do espírito em evolução no universo como um todo. E a gestação, para a mãe, significa a possibilidade de construção de uma oportunidade para uma alma que está voltando. Ao mesmo tempo, para o espírito reencarnante, é uma sagrada oportunidade dele se reconstruir os seus laços, Fazer uma nova experimentação, uma nova experiência na Terra, vencer as suas dificuldades e fazer novas conquistas. Entretanto, é interessante porque a gestação, para a mãe, acontecem inúmeras mudanças em virtude de duas situações. A primeira, no aspecto biológico, o momento da gestação, o momento que a mãe que tem a concepção, começa a circular no organismo materno inúmeros hormônios que vão preparar o corpo físico daquele ser reencarnante. E esses hormônios, eles não só atuam no aparelho reprodutor feminino, eles atuam na mãe como um todo, em todo o equipamento materno, Altera o metabolismo, altera a necessidade de oxigênio, a retenção hídrica, altera o comportamento, a sensibilidade, as emoções que transcorrem, os sentimentos que afloram na mãe. E estes hormônios, então, fazem essa preparação. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é exatamente a imersão e a ligação desse espírito reencarnante no psiquismo da mãe. Porque quando há uma ligação desse espírito através do seu corpo, nesse novo corpo físico, este espírito passa também a participar e a trocar impressões psíquicas com o psiquismo materno. Então, são dois fatos importantes. Um fato biológico, que altera muito a condição materna, e um fato psíquico, que é o consórcio com uma outra mente, uma outra consciência, que traz uma série
de sentimentos, de emoções, de uma história que agora vai fazer parte do campo mental daquela mãe. Né? Muito bem. Então, basicamente isso. Pro lado do espírito reencarnante é muito interessante, porque se a gente for observar as duas narrações que a gente encontra em Missionários da Luz, pelo espírito de Alexandre A. André Luiz, e lá no livro Entre a Terra e o Céu, pelo espírito de Clarencio, também André Luiz, eles fazem referência a uma suposta morte perispiritual. Porque o espírito, para que ele consiga se ligar na matéria e traçar, vamos dizer assim, as linhas básicas, mestras do novo corpo que vai se formar, ele precisa se libertar de uma composição de vários elementos que compõem o seu perispírito. Né? Ele tem que se, entre aspas, degradar-se, né? Ele tem que perder-se um pouco, que é considerado como se fosse a comparação com a nossa morte física, onde o nosso corpo, ao nós morrermos, a gente decompõe esse corpo físico e fica apenas o corpo espiritual, né? E a consciência. E quando o espírito reencarna, ele tem que se decompor no seu corpo espiritual, para ele conseguir fazer essa imantação, né, que a gente chamaria eletromagnética, porque a gente não tem ainda o termo exato para poder descrever o que acontece de fato, né? Mas, então são duas situações que acompanham a reencarnação e o momento ali da gestação. Muito bem, você colocou essas questões emocionais que mexem com a mulher neste momento da gestação. A ligação entre mãe e filho é tão forte que o feto sabe, mesmo antes de nascer, se é desejado ou não pela mãe, né? Esses momentos assim, com certeza pode, às vezes a mãe ficar tão aflita nesses momentos assim, que o feto também sente, né? Olha só, eu ia pensar é ainda mais complexo, porque a reencarnação, na realidade, na grande maioria dos casos, ela começa a ser construída muito antes da concepção. Com certeza. Então, o espírito, a voltar naquele corpo que vai ser construído por aquele organismo materno, ele passa por uma preparação para a sua nova vida. E não só ele, mas os pais, a família que vai recebê-lo, também é preparado para receber aquele espírito. Evidentemente que isso não se aplica a todos, né? A gente sabe que alguns casos onde a condição de ignorância, de consciência ainda bastante inferiorizada, muito materializada, não permite, muitas vezes, que essa consciência participe do seu projeto reencarnatório. E acaba se tornando uma reencarnação compulsória, onde o espírito reencarnante não tem uma participação muito ativa, ele é mais passivo. Mas a grande maioria das reencarnações tem a participação ativa e a possibilidade do uso do livre-arbítrio, né? E a gente vê naquele livro, Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, há todo um trabalho de aproximação do espírito reencarnante, que era Segismundo, à família que iria recebê-lo, porque o pai, naquele caso, naquela situação, o pai já tinha problemas de passado, né? Eles tinham um conflito muito grave, e traziam, né, no seu inconsciente a reverberação daqueles sentimentos negativos de ira, de tristeza e até de ódio que tinham entre si, né? Com certeza. Então, essa preparação para a gestação, na verdade, ela antecede bastante até mesmo a concepção, né? Essa preparação vem antes. E durante a gestação, evidentemente, como o espírito está muito interligado ao psiquismo materno, ele troca impressões com essa mãe. A mãe transmite ao feto,
aquele espírito reencarnante, aquela consciência, muito dos seus sentimentos, do pensamento que ela elabora e que ela alimenta, e recebe dessa consciência também uma retratação a isso. Tanto que muitas gestantes, elas muitas vezes passam uma gestação muito aflitiva, sentem muito enjoo, muitas náuseas, às vezes têm desejos meio incompreensíveis, né? E que na realidade é uma reverberação do psiquismo desse espírito reencarnante e dos fluidos deletérios, muitas vezes, que ele está liberando, né? Que ele está se exaurindo. É interessante que o Clarencio, lá Entre a Terra e o Céu, ele chama a mãe de exaustor, né? Exaustor fluídico para aquele espírito que está reencarnando. Interessante você colocando isso, porque eu ia te perguntar justamente sobre esses estranhos desejos que da gestante se guarda alguma explicação espiritual para tudo isso, né? Pois é, e realmente tem essa, pelo menos assim, o que a gente vê nas obras de Chico, né? Relatado por esses ministros, né, destas colônias e tudo, que faz o trabalho da reencarnação, eles deixam explicitamente para a gente, Entre a Terra e o Céu, isso é bem frisado, que realmente esses acontecimentos, esses fatos, que algumas vezes nós tentamos explicar pelas alterações hormonais que acontecem na mãe. Mas essas alterações hormonais, de fato, não explicam tudo, né? Nós sabemos que não explicam tudo. Então, com isso, a gente observa nas obras espíritas que o espírito reencarnante, ele transmite à mãe muito da sua composição fluídica e muito daqueles fluidos que ele deveria despender para poder completar a sua ligação com aquele novo corpo que está se formando. E a mãe acaba sendo esse filtro, ela que vai exaurir, né, esses fluidos que precisam ser exauridos para que a construção biológica e espiritual aconteça. Muito bem, você colocou isso, você falou se decompor no sentido do espírito para poder, vamos colocar assim, ele se adequar a esse corpinho desse bebê, né, desse feto. O perispírito passa por alguma mudança de se ajustar ao útero da mãe e também a própria mãe, para ela poder, nesse útero, receber esse feto, né? É interessante porque você tem um fio fluídico que liga esta alma reencarnante ao ovo ou zigoto, que depois vai se tornar um organismo multicelular, né? Sim. Entretanto, o perispírito, ele sofre uma retração. Ele se retrai, ele se contrai. E lá no livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio descreve isso como uma diminuição dos espaços intermoleculares, interatômicos mesmo. Há uma contração desses espaços intermoleculares que compõem o perispírito. E aí, o corpo espiritual, o perispírito, ele vai se miniaturizar, né? Vai se tornar uma miniatura. Sim. Para que ele então possa ser alojado ali no útero materno, junto com o corpo físico, a que ele está dando guia para o crescimento. Muito interessante. Bom, para você que sintonizou agora aqui na TV Candidez, estamos apresentando o programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. Programa Espírita Nova Era, a mensagem consoladora da doutrina espírita, aqui na sua TV Candidez,
todo sábado às 9h30 da manhã, com reprise toda terça-feira às 7 horas da manhã. Estamos recebendo hoje a nossa amiga Shirley Milagre. Ela é palestrante espírita, também é médica pediatra e também professora universitária. Estamos conversando sobre o período da gestação na visão espírita, as relações existentes entre a mãe e o feto durante a gestação, além da relação entre a gravidez e o que o Espiritismo nos esclarece sobre este processo. Shirley, existe alguma forma de educação pré-natal do feto? Sim. Na realidade, essa educação pré-natal, ela vem através da própria mãe, que é a responsável, a geradora, né, daquele novo corpo. Sim. A gente, na realidade, a mãe nunca sabe ao certo qual é a relação dela com o espírito reencarnante, né? A gente não tem essas informações, são poucas as criaturas que vão ter a oportunidade de saber qual que era a relação, né, dela com aquele espírito reencarnante. Portanto, a gente não sabe, na verdade, se aquele espírito reencarnante já era um espírito familiar, já era um espírito muito querido, né? E muito amado. A gente não sabe se aquele espírito é um espírito com o qual aquela mãe tem compromissos de passado, no sentido de ter lhe causado algum tipo de sofrimento, né? De ter gerado algum desconforto, alguma marca psicossocial e muitas vezes psico-orgânica. Então, não se sabe exatamente qual que é a relação do espírito reencarnante com a mãe. Sim. Mas se sabe que a mãe pode mudar ou melhorar qualquer relação, né? Então, mesmo que seja um espírito que não faça parte do grupo de afeto que a gente tem muito grande, que a gente tem na espiritualidade, que não estão todos no mundo físico conosco, mesmo que não faça parte desse grupo de afeto, a mãe pode torná-lo o grande afeto, né? E isso é a função da maternidade, né? Com certeza. Como diz os nossos mentores, é lavar o ódio com o amor, né? E a mãe tem a possibilidade, durante o período da gestação, de, estando com uma conexão muito intensa com esta consciência reencarnante, projetar nesse espírito pensamentos de otimismo, pensamentos de acolhimento, pensamentos de muita paz, pensamentos de que é bem-vindo, que é muito querido, que é muito desejado, né? Sim. Então, e isso é feito não só através do pensamento, mas muitas vezes dos cuidados que ela tem com a própria saúde, os cuidados em se fazer um pré-natal adequado, o cuidado com a alimentação, com a nutrição, né? Lembrando também que o útero materno é o lar do bebê, né? A casa do bebê. Então Exatamente. Tem que estar bem tranquilo ali, tem que estar bem cuidado também, né? Massagear, né? O ventre, conversar com a criança, contar histórias, ouvir músicas junto com o bebê, né? Isso tudo faz parte desse acolhimento, dessa educação também. É interessante você colocar essa questão de conversar, porque hoje em dia nós trabalhamos esse trabalho de evangelização no útero também, né? As mães, enquanto gestantes, também participam do trabalho de evangelização, porque aquele feto já é um bebê em crescimento que daqui a pouco vem ao mundo, como se diz, está abrindo os olhos aí, já está, é um espírito de... Muitos podem até dizer, sabe, Eurípides, que como o momento do reencarne, o espírito, ele entra num certo torpor. Sim. É como se ele fosse lentamente adormecendo. Desligando a sua desligando daquele momento ali, perdendo um pouco o fator tempo, né? Então ele adormece. Alguns podem dizer que em função disso,
essa questão de você conversar, de você falar já do Evangelho de Jesus desde o intraútero não funcionaria. Funciona? Porque a consciência, apesar dela estar um pouco lentificada, ela recebe as impressões. A palavra tem carga energética, o pensamento tem carga energética, né? O pensamento, segundo os nossos amigos espirituais, pensamento pode ter até peso, textura, né? Então, a criança, a consciência que está ali semi-adormecida, mesmo naquele estado, ela consegue receber aquela boa influência, aquele bom acolhimento, aquele cuidado e se sentir bem, né? Sim. O que é o mais importante, se sentir acolhido, se sentir amado e se sentir bem. Com certeza. Os filhos escolhem os pais e vice-versa antes da gravidez? Pois é, na grande maioria dos casos, pelos que os nossos amigos espirituais relatam nas obras, como as reencarnações são planejadas, como nós o dissemos aqui no início, muitas vezes essa conversa entre reencarnante e família, ela existe antes. Com certeza. Né? Aí há uma programação em linhas gerais da família que vai receber, dos problemas que vão aparecer, das dificuldades que serão enfrentadas em linhas gerais. Né? Com certeza. Mas o que a gente sabe é que nem todos os casos passam por essa preparação. Né? Para toda regra, tem exceções. Sim. Né? Com certeza. Shirley, qual a importância da prece para a gestação e um bom parto? Nós estávamos falando aqui desse momento de conversar e tal. A prece é energia, né? E a mãe, ela está nesse processo de gestação, ela está bem sensível, bem sensibilizada. E o feto, a mesma coisa, né? Eu falo que a prece, ela é aquela chave que abre o canal, né? Então, a prece te permite receber os eflúvios do mais alto, para que você consiga fazer um equilíbrio fluídico no seu corpo físico e você transmite isso ao reencarnante, né? Porque a mãe transmite ao reencarnante nutrição, hormônios, transmite coisas ruins também, tabagismo, alcoolismo, isso tudo vai para o feto, né? Mas a prece permite você receber diretamente da fonte espiritual todos os fluidos benéficos e transmiti-los ao bebê. E, ao mesmo tempo, trabalhando o seu organismo em favor de ter um parto mais tranquilo e sem complicações. Com certeza. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Shirley, qual mensagem ou qual esclarecimento você deixaria assim, para principalmente as mães nesse processo de gestação ou aquela pessoa que pretende também ser mãe? Eu diria que para as mães que planejaram a gestação, né, que continuem planejando no sentido de fazer todos os esforços para que essa criança nasça com saúde, né, com alegria, acolha bem o seu bebê. E para aquelas que não planejaram a gestação, que também é um número muito grande, que trabalhem, né, o seu inconsciente, trabalhem o seu coração na aceitação daquele espírito reencarnante, que é uma bênção da vida, né, e trabalhem por ele. Trabalhem como uma verdadeira enfermeira, vamos dizer assim, sim, para a recuperação daquela consciência e para que sejam felizes. Lembrando que quando Deus, na sua infinita sabedoria, criou o processo da reencarnação, né, Shirley? Ele decidiu que nós deveríamos, sim, voltar na condição infantil para recebermos, nos permitir este momento desta relação com os pais, né? De busca desse processo de crescimento, essa troca, né? Essa construção. No livro A Gênese, Kardec coloca assim: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei do progresso. Então, nós temos que entender que
pode não ter sido planejado, né? No íntimo da mãe ela tem essa percepção, mas que de fato nós sabemos dos compromissos que cada um tem de um para com o outro. Ninguém está na família por acaso, ninguém está neste mundo por acaso. Então nós temos que pensar, abrir o coração e aceitar a tarefa, né? Com certeza, e buscar fazer o melhor, assim como Jesus nos coloca, amando-nos uns aos outros, né? Ok. Nosso obrigado a você, Shirley, que Jesus abençoe. Eu que agradeço. Continue sempre levando a mensagem do Doutrina Espírita a todos os corações, que a sua paz de Jesus esteja sempre conosco, não é verdade? Amém a nós todos. Programa Espírita Nova Era, que vai ao ar sempre ao sábado às 9h30 da manhã aqui pela TV Candidez, com reprise toda terça-feira às 7 horas da manhã. Agradecemos a você pelo carinho da sua audiência. Um bom dia a todos. Até o próximo programa.